Olá pessoal, bem-vindos à última aula da semana da tomografia de crânio. Estou muito satisfeito com o decorrer da semana, foram mais de 3.000 inscritos, mais de 500 comentários, envios de mensagens com dúvidas, fiz questão de responder todas as dúvidas, esclarecer todo mundo, fiquei muito feliz com a participação de todos. Construímos durante a semana um conhecimento gradativo sobre tomografia de crânio para te despertar interesse, para te aguçar, para te mostrar como dá para aprender neuro. Preparei uma aula hoje específica, exclusiva para a semana de tomografia de crânio, que ela é uma aula de tomografia no AVC, mas ela é importante porque ela não é só tomografia. Quando a gente fala de AVC, a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente fala da tomografia como principal exame da chegada. Então é a aula que contempla muito do que eu espero e quero durante a semana da tomografia, que é despertar aos estudantes profissionais de saúde a ideia que dá para aprender neuro, que as coisas são integradas e que pode ser acessível para todo mundo. Boa aula! Da semana da tomografia de crânio. É intencional que eu deixo essa aula por último, porque ela tem o objetivo de integrar não só as informações, mas integrar também a importância para o público, estudantes profissionais da saúde, que eu direciono esse assunto, tá? Em que aspecto eu falo? O AVC, ele não é uma patologia, uma doença exclusiva de um profissional. Ele, mais do que todas as doenças, até pela mortalidade muito alta, ele é multiprofissional. No serviço que eu trabalho, a gente treina do porteiro ao médico, ao técnico de radiologia, ao técnico de enfermagem. Todo mundo tem que saber identificar um paciente suspeito de AVC. Por quê? Porque tempo é cérebro. E nesse paciente, nesse atendimento rápido que é necessário ser realizado, a gente tem um tempo ouro para poder iniciar o tratamento e o exame chave para a gente poder determinar qual o tratamento é a tomografia de crânio. Então a gente trabalha no serviço que o tempo ideal para o paciente chegar, ser identificado e fazer a tomografia é um intervalo de 20 a 30 minutos. É muito rápido, a gente precisa de uma equipe treinada e alinhada para isso. Então não importa só você, estudante profissional da saúde, saber a sua área, você trabalha e quer trabalhar nessa parte neuro, você tem que saber identificar o paciente suspeito de AVC. Se você souber mais conhecimento de neuro, você pode ter certeza que você vai se destacar e vai ser diferenciado. Vamos lá. Tomografia no AVC, o que eu quero falar? Começar por um caso clínico, que é justamente integrando o conteúdo. A tomografia de crânio não vem solta, ela vem com a indicação. E aqui está, é um paciente de 60 anos, hipertenso e tabagista. Isso significa o quê? Comorbidades. Hipertenso e tabagismo é um paciente que é de risco para algumas doenças, entre elas AVC. Relata que iniciou às 6 horas quadro de alteração da fala e dormência do lado direito do corpo. Olha só essa informação é a neuroanatomia básica, mas para todo mundo ficar nivelado no mesmo nível. Se eu estou contando que o paciente tem uma dormência ou alteração do lado direito do corpo, a lesão no cérebro é do lado esquerdo. O comando é sempre contralateral. O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo, movimento e sensibilidade, e o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. Ou seja, o comando é cruzado, tá? Então, se eu te conto que tem uma alteração de fala e dormência do lado direito, 2 horas depois piorou, não conseguia mais nem pronunciar palavras e não movimentava o lado direito do corpo, procurou a urgência para atendimento. A gente estudou dicas sobre etiologia. É claro que você já sabe que a aula é sobre AVC, mas aqui também está fácil. Você não tem história de trauma, o paciente não tem história infecciosa para você pensar em infecção, o paciente não tem uma história arrastada, insidiosa, uma queixa progressiva ao longo de semanas e meses, para você pensar num tumor, algo crescendo. A história é o seguinte, está tudo bem, em pouco tempo, muito rápido, subitamente acontece alguma coisa e essa coisa é drástica, é uma perda de uma fala, é perda do movimento, isso sugere uma doença vascular no cérebro, tá? Então isso aí tem que ser identificado rápido. E conceitualmente, o AVC, que é um acidente vascular cerebral, ele se divide em 2 grandes mundos. O AVC isquêmico, que seria o derrame por falta de sangue. Está aqui o exemplo, está aqui uma artéria que é ocluída, obstruída, e o sangue não chega, não vai nutrir, não vai alimentar aquela parte do cérebro. Não alimentando aquela parte do cérebro tem uma função de movimentar, de falar, essa função é perdida. Por isso, o paciente fica com essa clínica, com esses sintomas.
E o outro mundo do AVC seria o AVC hemorrágico, que ao invés de ocluir a artéria, o vaso estoura, sangra. Então você tem uma hemorragia cerebral. Então já dá uma clínica. A clínica inicial é súbita, mas tem algumas diferenças entre os dois. Não vou me ater muito a isso, mas a gente vai falar muito mais de AVC isquêmico. Por quê? Porque a grande prevalência, mais de 80% das vezes, o AVC é isquêmico, é por falta de sangue. E a gente vai falar da tomografia disso. Está aqui um exemplo de uma tomografia relacionada ao AVC isquêmico. Aí vocês vão olhar a tomografia, olhar e falar, eu não vi nada. E olha que é uma afirmação difícil. Você laudar uma tomografia como normal, na maioria das vezes é bem mais difícil que laudar uma tomografia alterada, tá? Mas por que eu estou falando que essa tomografia é normal ou muito próximo do normal? Porque essa é a tomografia que você espera no paciente de AVC isquêmico inicialmente, nas primeiras horas. Uma tomografia normal ou pouquíssimo alterada. Então por que eu faço a tomografia? Na verdade você faz a tomografia para você descartar que não é um AVC hemorrágico, porque o tratamento dos dois é totalmente diferente. E como a gente falou, tempo é cérebro. Então você descartando com o AVC hemorrágico, você tem uma série de medidas para reverter aquela oclusão. Não está chegando sangue, eu quero reverter essa oclusão e tentar salvar o máximo possível de cérebro de não ser lesionado, né? Então você faz a tomografia o mais rápido possível para identificar que não tem hemorragia e o diagnóstico é mesmo AVC isquêmico. Então tá aqui, uma tomografia que beira a inocência, uma tomografia bem inocente, bem normal, que é o que a gente espera nas primeiras horas. Mas já vou mostrar tomografias alteradas para vocês. Como eu falei, ela é normal ou beira a inocência. Por que eu estou falando isso? Olha só essa tomografia que a gente já estudou aqui, uma referência que é o seguinte. Se você olhar, aqui está aqui de um lado, aqui do outro lado, aqui o finalzinho na mastoide da outra. O que é isso aqui? Isso aqui é o X. Só que o X começa lá na base do crânio, baixinho. Quando eu vou subindo, tem uma hora que o X acaba, tá? Aí quando acaba o X eu tenho que lançar a mão de outras referências, outras ferramentas para me localizar no cérebro. Mas o que eu quero mostrar? Isso aqui é o finalzinho do X, certo? Aqui é o finalzinho do X, então eu tenho que saber que o X ainda é referência para mim aqui. Isso aqui é o final do X, anteriormente ao X, como eu mandei para o material para vocês, é lobo frontal, aqui não é mais órbita, você não está vendo o olho, então é lobo frontal. No meio do X está aqui, que é fossa média, é lobo temporal. Posterior ao X a gente tem o quê? Quem está na fossa posterior? Tronco e cerebelo. Então a gente tem cerebelo e tronco cerebral, certo? Aqui a transição ponte para mesencéfalo, né? Mas aqui está tronco centrado, anterior, ou seja, à frente, e posterior está aqui cerebelo, tá? Na fossa posterior, ou seja, na parte de trás do X, está tronco e cerebelo. O que eu estou mostrando aqui? Que beira inocente, parece normal, mas não está normal. É isso aqui, ó, esse achado hiperdenso, nós já estudamos hiperdensidade. O que é esse achado hiperdenso? Se eu estou falando de AVC isquêmico, o que aconteceu? Alguma artéria fechou, alguma artéria foi ocluída. E aqui, exatamente nessa região aqui, ó, como se fosse um bracinho do X, um bracinho do X que a gente estudou, um bracinho desse X passa bem próximo dele uma artéria chamada artéria cerebral média, e essa artéria é quem nutre e alimenta essa região cerebral responsável tanto pela fala quanto o movimento contralateral. Se isso aqui é lado esquerdo, então ela é responsável pela fala, no caso, e movimento contralateral, ou seja, braço, perna à direita. Então, se eu tenho uma oclusão nessa artéria, eu vou ter a sintomatologia, uma artéria do lado esquerdo, eu vou ter a sintomatologia no corpo do lado direito. E isso aqui que você não vê do outro lado, essa hiperdensidade, trombo, coágulo, ela está trombosada, ela está fechada. Esse sinal aqui, que é de trombo da artéria cerebral média, a gente fala que é o sinal da cordálea, é o sinal da corda, para mostrar que está a cerebral média fechada. Está aqui o sinal do índio, né? A setinha do índio mostrando para você, trombo na artéria cerebral média, e esse é um dos achados que você pode ter mais precoce na tomografia de crânio no AVC isquêmico, mas na grande maioria das vezes você nem vê esse trombo, porque o trombo é tão pequeno que a gente nem vê ele na tomografia. Algumas vezes nós vemos, mas na grande maioria não. Então o que a gente procura na tomografia? A gente procura a ausência de hemorragia, porque na maioria das vezes é AVC isquêmico. Então o que eu tenho que excluir? Que não tem hemorragia para confirmar meu AVC isquêmico.
Tá aqui outro exemplo. Agora sim eu estou mostrando uma tomografia alterada. O que eu estou mostrando? A gente estudou no dia anterior sobre as hiperdensidades. Aqui eu estou mostrando uma alteração que não é hiperdensidade, é uma alteração de hipodensidade. Lembrando, a cor do cérebro mais acidentada, isso aqui, ó, nessa região, ela está mais escura do que o próprio cérebro, então ela é hipodensa. E no AVC isquêmico, após um tempo, geralmente após 24 a 48 horas, que começam esses achados aqui de hipodensidade. Que é o que eu quero dizer, no começo, o cérebro está sem sangue, ele ainda não fica, ele não muda a cor ainda. É como se o cérebro estivesse lutando ali para sobreviver. Não muda a cor na tomografia. Mas depois de algum tempo, de 24 a 48 horas, é isso aqui que você vê. Você vê a hipodensidade, a falta de sangue. É o inverso da hemorragia. Sangrou, fica hiperdenso. Aqui faltou sangue, fica hipodenso. Por isso que o achado tomográfico é diferente, o tratamento é diferente, a evolução do paciente é diferente, tá? Então vamos lá, integrando os assuntos. Tá aqui um outro exemplo, também de um AVC isquêmico. Se você reparar, está uma hipodensidade muito maior, muito mais bem definida. Por que essa hipodensidade dessa tomografia é maior do que essa? Como eu falei, quanto maior o tempo, mais se define no cérebro a falta do sangue, a falta do oxigênio. E a definição aqui da hipodensidade mais intensa, mais escura, mostra que está uma isquemia mais antiga, já tem mais tempo de evolução, certo? Aqui está uma outra tomografia para mostrar aqui, ó, uma hipodensidade também por falta de fluxo de sangue, né? Aí você fala, mas o que é isso aqui? Você não está falando disso aqui? Na semana de tomografia eu escolhi vários temas para falar, mas só para você ficar ciente, isso aqui são ventrículos cerebrais, são cavidades, espaços dentro do cérebro que são normais. Dentro dele a gente tem líquido, que é o líquido que circula no cérebro. Esse achado é normal, tá? Esse achado aqui não é normal. Ah, mas como eu sabia, não é tão difícil, olha para o outro lado. Por que não tem no outro lado? Então o paciente está assimétrico, né? Isso aqui tem uma alteração assimétrica. Essa hipodensidade não deveria estar aqui, isso é uma hipodensidade também de isquemia. Tá aqui um próximo slide. Olha só o que eu quero mostrar nesse slide, uma isquemia em evolução, ó. Aqui, uma hipodensidade pequena, começando, você, tô na dúvida, você repete a tomografia algumas horas depois, no dia seguinte, a hipodensidade, como ela se define melhor. Ó, se define melhor. Lembrando, que lado é esse aqui da tomografia? Esse aqui é o lado esquerdo do cérebro do paciente. Sempre, sempre esse lado aqui é o lado esquerdo do cérebro do paciente. Então, se eu estou contando que esse lado esquerdo está hipodenso, a clínica do paciente sugere AVC, o que você espera ao examinar o paciente? Se aqui o lado esquerdo está diferente, você espera alterações do lado direito do corpo do paciente. Por quê? Porque o comando é cruzado. O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo, certo? E aqui é uma hipodensidade bem mais definida, né? Também na tomografia de crânio. Tá aqui mais um achado, mas mostrar para vocês a mesma coisa, como você de tanto ver, você começa a entender. Essas cavidades hipodensas são os ventrículos, como eu falei, elas são esperadas, elas são normais. Essa aqui não é normal, essa hipodensidade tem desse lado, não tem do outro. Então a gente tem essa hipodensidade, aqui que ela está no hemisfério esquerdo, né? Essa hipodensidade bem maior, você vê que ela está ficando mais extensa, e aqui, hipodensidade bem mais definida, né? Essas duas imagens bem mais definidas também. Hipodensidade de isquemia. Nessa tomografia aqui, ó, já botei uma tomografia inteira para ficar mais legal, para a gente juntar, integrar mais nosso conhecimento. Se você pegar aqui os primeiros cortes, né, tá aqui os primeiros cortes, até chegar ao teto da órbita tem que ser meio centímetro. Onde é o teto da órbita aqui, ó? Aqui ó, ainda tem órbita, aqui ainda vejo um restinho de órbita, quase nada. Aqui eu já não vejo órbita nenhuma. Então, para mim, o teto da órbita, sem dúvida, está aqui, tá? Onde está a lesão hipodensa? Se você reparar, sempre comparando um lado com o outro, ó, esse paciente tem uma lesãozinha hipodensa bem menor do que as outras tomografias que eu mostrei. Aqui, ó, uma lesão hipodensa bem aqui, ó. Se você botar no teto da órbita aqui esse corte, você contar 1 centímetro, 2 centímetros. Já comecei a ver a lesão hipodensa aqui. 1 centímetro, 2 centímetros. Comecei a ver aqui no terço anterior e no mais do corte de cima. No caso aqui, né, hemisfério direito, né, só corrigindo, hemisfério direito, seria aqui, né? Teto da órbita, 1 centímetro, 2 centímetros, e a partir daqui, à frente, a lesão, né, frontal direita, né? Mais profunda também está vendo aqui no frontal direito. Está aqui a hipodensidade marcando o AVC isquêmico. Vamos voltar no caso.
Caso clínico, paciente de 60 anos, como a gente já falou, às 6 horas, alteração, dormência do lado direito do corpo. 2 horas depois, a alteração piorou, procurou urgência para atendimento. Quadro súbito, perda de força, o que você pensa? AVC. A dica de etiologia que a gente estudou, AVC. Você tomografa e você procura. Você está do lado direito, eu tenho que focar mais aqui na tomografia, procurando no lado esquerdo do cérebro, não estou vendo sinal da corda, não estou vendo hipodensidade, que sugere isquemia. Opa, aí você lembra, o sinal da corda não aparece na maioria das vezes. A hipodensidade só tem 6, 8 horas, ele só aparece 24, 48 horas depois. Então não é para ter hipodensidade. Então o que eu fiz a tomografia? Eu estou procurando sangue. Cadê a hemorragia que justifica esse caso? Não tem. Não tem hemorragia. Então me confirma um AVC isquêmico, certo? E aqui, só para diferenciar os mundos, né, para ficar bem claro, eu não vou ficar falando de AVC hemorrágico, só para exemplificar. O AVC isquêmico está aqui, isso é um corte do cérebro, né, uma imagem, uma figura para poder aprender mais. Está aqui aquela artéria que eu falei, que é a artéria cerebral média. Quando você tem um AVC isquêmico, você tem um trombo que oclui essa artéria, aí tudo que receberia esse sangue aqui do cérebro, no cérebro, não vai receber. Aí o paciente tem os sintomas pela deficiência desses lugares não estarem funcionando bem, porque não recebe mais sangue. Diferente da hemorragia. A hemorragia não foi porque fechou essa artéria. A hemorragia foi porque estourou uma dessas pequenas artérias, seja aqui, seja até mesmo nesse espaço onde está a artéria, né? Então estourou e o sangue, a hiperdensidade é vista. Então quando você faz a tomografia num paciente com quadro súbito, de perda de força, o que você procura? Você procura excluir hemorragia, certo? Que é esse exemplo aqui. Se eu fiz a tomografia e vejo isso, olha só essa lesão hiperdensa. O que é isso? Com essa história toda que eu contei, você pensa em AVC e vê essa imagem, a gente está falando então de um AVC hemorrágico e não de um AVC isquêmico, certo? É isso que eu queria falar para você de tomografia no AVC. São assuntos bem extenso, a gente podia passar horas e horas, mas o objetivo da Semana de Tomografia é esse, de passar um conteúdo, despertar um interesse e te mostrar que é sim acessível para você aprender tomografia e não só aprender tomografia solta, o exame não existe solto, você tem que aprender a tomografia, como funciona, suas indicações, o que você pode aprender relacionado à clínica, você vê que esse conhecimento, usando as ferramentas certas, ele é acessível e dá sim para você aprender neuro, tá bom? Um abraço. Então, chegamos ao final da semana de tomografia de crânio, extremamente satisfeitos com os mais de 3.000 inscritos, o retorno recebido, em comum um comentário, uma mensagem que se repetia em todos os comentários que enviavam, que era a satisfação por aprender de uma maneira simples o que eles achavam que não era possível. Tá? Essa é a mensagem que eu quero passar. Que uma coisa que aparentemente você achava impossível, inacessível, quando você detém esse conhecimento, as portas se abrem, sua realidade e as oportunidades mudam. Seja para uma valorização profissional, salarial, quem sabe até mudar da área que você está. Eu vejo de estudantes a profissionais da saúde por muito tempo viajando no Brasil com esse trauma, evitando o neuro, seja evitando o plantão, seja evitando o conteúdo, seja evitando os pacientes, seja evitando os exames. Por quê? Porque carregam a mesma dor de ter neuro como um passo inalcançável. Como exemplo, essa semana que me deixou muito feliz, uma enfermeira me mandou uma mensagem falando que há 10 anos trabalha na UTI pediátrica neurológica. Por 10 anos passava nas mesas olhando as chapas de exames da tomografia e nunca tinha coragem de pegar porque não entendia nada. Ela iniciou a semana de tomografia de crânio, no meio da semana ela foi para o plantão, pegou o exame e conseguiu entender. Ela me contou que teve uma sensação totalmente diferente. A confiança para trabalhar assim foi diferente, há muito tempo ela não sentia isso. E isso faz toda a diferença, porque pode ter certeza que os objetivos dela a partir de agora vão mudar. E é isso que eu quero que você entenda. Esse primeiro passo você já superou. Você teve alguém para pegar na sua mão, te mostrar o caminho, com as ferramentas certas, o conhecimento fica acessível. Eu sei, se esse não foi seu primeiro contato com o neuro, eu sei que é difícil o trauma que se carrega. Eu sou neurocirurgião, coordeno hoje uma equipe fantástica de neurocirurgiões, ralei muito para chegar até aqui e sei que essa realidade pode ser mudada. Dá para ensinar neuro de uma maneira diferente.
é a bandeira que eu defendo. Neuro é para todos. Se você quer chegar mais longe, você tem que estar preparado para grandes oportunidades. Vou te contar como aconteceu essa transformação. Eu ensinava na residência de pediatria e numa pós-graduação de enfermagem e todos sempre me cobravam: cria um curso com o seu método. É diferente, você tem que alcançar muita gente, as pessoas têm que entender que dá para aprender neuro. E eu tinha muita dificuldade de aceitar, porque já tinha uma rotina muito bem estabelecida como neurocirurgião, coordenando uma equipe de mais de 1 milhão, numa região de mais de 1 milhão de habitantes. E eu tinha dificuldade de imaginar trabalhando com isso, porque eu zelo muito pela perfeição em tudo que eu faço. Então eu não conseguia ver uma maneira de oferecer um curso, um método, e não oferecer 100% do meu melhor. Mas eu resolvi aceitar o desafio. Eu quero sim que o maior número de pessoas possíveis alcancem esse nível de conhecimento e mudem sua realidade e criem novas oportunidades. Eu quero te mostrar um pouco desse curso que eu desenhei e que eu criei. Todo o conteúdo dividido em módulos, com todos os assuntos partindo do básico de neuroanatomia de uma maneira simplificada, objetiva, com aulas curtas, que você não vai precisar de horas do seu dia, nem sacrificar noites de sono, todo o material de apoio preparado para te explicar o passo a passo de uma maneira eficiente, simplificada, objetiva, para que você possa se capacitar e entender todas as partes, detalhe por detalhe, dos assuntos que envolvem neuro para entender uma tomografia de crânio. Todo esse material que você viu parte do zero de conhecimento. Você vai aprender tudo de complexo que você sempre achou difícil, de uma maneira simples, em neuroanatomia, com a parte clínica, para te capacitar para uma tomografia de crânio. Videoaulas, material de apoio, grupos de discussão, tudo isso à disposição. E eu vou lançar esse curso apenas na segunda-feira. Eu recebi muita mensagem no privado pedindo esse curso. Exatamente por isso que eu só vou lançar na segunda-feira. Como eu te falei, eu prezo pela perfeição. Então eu quero te entregar o melhor conteúdo, com as melhores ferramentas para você alcançar seu objetivo. Então os interessados, espero vocês no lançamento na segunda-feira. De qualquer maneira, o conteúdo da Semana de Tomografia de Crânio vai estar disponível até domingo. Estarei à disposição para responder todas as dúvidas, todas as sugestões. Vai ser um prazer imenso. Após isso, nosso contato continua no canal do Telegram. Espero você na segunda-feira. Grande abraço, bons estudos.